Mi-Dragon System, capítulo 81. Puro sangue. Eu estava deitado na minha cama e contava todas as pessoas que entravam no quarto, uma a uma. À medida que cada pessoa entrava no quarto, eles se alinhavam juntos à parede do lado de Gary, como se fosse uma espécie de exercício militar. Todas as pessoas com quem eu tinha interagido com seriedade em determinado momento estavam no quarto, incluindo Slivia, Gary, Ian, Dan, Donk, Quilly, Marta e os dois gêmeos ruivos. O que está acontecendo? Nesse momento, Circa entrou na sala. Ele fechou a porta e colocou algum tipo de dispositivo mágico na porta. O dispositivo parecia uma aranha de pedra que se fixou na porta e um anel mágico apareceu em suas pernas. Não se preocupe, o dispositivo aqui serve apenas para garantir que ninguém está nos ouvindo, disse Circa e continuou. O que estou prestes a contar a todos vocês hoje é ultra secreto, mas Wilfred e eu decidimos que é melhor informarmos os alunos sobre a situação atual. Como todos podem ver, 2 de nossos alunos ficaram gravemente feridos. Na verdade, eles tiveram sorte de escapar vivos. Circa então caminhou até os 2 gêmeos ruivos. Para Slot Badger, você poderia por favor explicar como eram estas pessoas, Slivia? Slivia então se levantou de seu assento ao lado da minha cama. Havia 3 intrusos no total. Só conseguimos dar uma olhada neles, mas todos tinham uma coisa em comum. Todos usavam máscaras vermelhas. Gary e Rai, acredito que vocês viram o rosto de um dos homens das máscaras. Gostaria de dizer quem era aquele? Perguntou Circa. Gary engoliu em seco antes de responder. Foi o mestre cavaleiro Lance. Suspiros altos e conversas começaram na sala. Todos não conseguiam acreditar no que tinham acabado de ouvir. Circa bateu palmas e todos imediatamente ficaram em silêncio. Só então, Slivia levantou a mão para fazer uma pergunta. Eles eram membros da Guilda das Trevas. Circa balançou a cabeça. Se fossem, seria bastante simples. Esta é a razão pela qual reuni todos vocês aqui hoje. Os Homens da Máscara Vermelha são de uma facção chamada Puro Sangue. 11 anos atrás, havia uma profecia espalhada por todas as terras vinda do Ser Divino. Afirmava que nosso Salvador viria de um menino de cabelos ruivos. Enviamos nossos melhores cavaleiros em busca de crianças por toda parte e foi assim que encontramos Badger, Slot, Quilly, Ian e Rai. Essa mesma profecia levou à criação da Puro Sangue. O objetivo deles é livrar-se das crianças ruivas, mas isso não faz nenhum sentido. Por que eles matariam os salvadores? Perguntou Monk. Há uma segunda parte da profecia que também foi contada ao mesmo tempo, que o garoto ruivo seria a destruição do mundo também. Foi a primeira vez que 2 profecias foram dadas e elas até se contradiziam. Isso rasgou o reino Alúria ao meio, causando a formação da Puro Sangue. Infelizmente, muitos cavaleiros da Academia Avalon também fazem parte da Puro Sangue porque me envolveram nisso. Dan perguntou. Não temos nada a ver com eles, Dan, disse apontando para Badger Slot. Slivia explodiu com o que Dan havia dito. Como você pode dizer isso, Dan? E Quilly e Rai são nossos amigos. Claro, é claro que isto nos envolve. Marta puxou Slivia de volta para tentar acalmá-la. Assim que os 2 pararam de discutir, Circa continuou. Quer queiram ou não, estão agora envolvidos. Por isto, lamento sinceramente. Nunca esperamos que os da Puro Sangue agissem tão violentamente. Até agora, tudo o que eles fizeram foi protestar contra os alunos estarem na academia. Este é o primeiro incidente. O Lurker protegeu Badger Slot o tempo todo, mas não tínhamos ninguém para proteger Rai, Ian e Quilly. Felizmente você se cercou de aliados poderosos. Com Slivia ao seu lado, não acho que os da Puro Sangue ousaria atacar você. Circa então se virou para mim. Rai, neste momento você é o candidato mais provável como o filho da profecia. O quê? O que te faz pensar isso? O seu corpo. 3 vezes você foi colocado em uma situação de quase morte, mas todas as vezes, seu corpo consegue se curar. As pessoas só podem pensar que isso é uma bênção do Ser Divino.
Os registros médicos dos alunos podem ser acessados por cavaleiros da hierarquia superior. Tenho certeza que os da Puro Sangue já têm essas informações, bem como informações sobre todos em sua equipe. Eu queria dizer a ele que ele estava errado. Meu corpo se curou porque eu não era humano. Mesmo agora, a aura vermelha misturada com meu corpo sugeria que eu era atualmente algum tipo de criatura mista. Depois do que Slivia disse, isso confirmou meus pensamentos. Foi por isso que meu corpo se curou mais rápido do que o normal. Eles também não sabiam o fato de que meu cabelo era originalmente preto e depois ficou vermelho. Comecei a ranger os dentes. Eu queria dizer que era um dragão, mas isso só os faria pensar que eu era louco. Não posso ser, tenho certeza que não sou. Não importa se você acredita ou não, pois isso é o que os da Puro Sangue acreditam e agora as pessoas que estão ao seu redor estão em perigo também. Não há como protegermos todos vocês 24 horas por dia, 7 dias por semana, então hoje eu deixo um conselho e um pedido. Por favor, cuidem uns dos outros e tenha cuidado. Quando Circa terminou de falar, ele tirou o dispositivo da parede e abriu a porta. Espere. Quer dizer que você nem vai nos proteger? Dan gritou. Não há muito que possamos fazer, temos nossos deveres normais de cavaleiro. Cuidaremos de vocês o melhor que pudermos, mas é melhor não fazer nada muito óbvio para levantar suspeitas. Além disso, atualmente não sabemos quem é parte da facção Puro Sangue. Poderíamos apenas enviar alguém para protegê-los para mais tarde encontrá-los mortos pelo seu próprio guarda. Todos ficaram em silêncio durante algum tempo, pois absorveram tudo que foi dito profundamente em suas mentes. A Academia Avrion era para ser um lugar de cavaleiros onde todos estavam unidos contra o inimigo, mas agora eles aprenderam que também havia um inimigo dentro da própria academia. Foi um choque para eles. Todos então deixaram a sala e permitiram que Gary e eu nos recuperássemos em silêncio. Embora eu já estivesse bem, fiquei com Gary por um tempo para animá-lo. Depois de saber o que aconteceu, me senti culpado por Gary ter se machucado no processo. Depois de 2 semanas, suas feridas estavam totalmente curadas e pudemos deixar o hospital. Os médicos de lá pareciam realmente nunca mais querer nos ver. Quando voltamos para o dormitório, havia um envelope lacrado deixado sobre a mesa. O envelope foi feito para Gary. A academia não permitia que cartas fossem recebidas ou enviadas, a menos que fosse importante. A última vez que vi uma dessas, era uma notícia sobre meu pai. Gary pegou a carta da mesa. Mi-Dragon System, capítulo 82 Transferência. Gary abriu o envelope e puxou a carta de dentro. Quando Gary começou a ler a carta, ele não moveu um único músculo. Ele ficou parado como uma estátua enquanto seus olhos estavam grudados em cada palavra que lia. Passaram uns bons 10 minutos e Gary ainda não tinha se mexido. Era como se sua leitura caísse em um loop infinito. Todos na sala sentiram que precisavam ficar em silêncio por causa da atmosfera que vinha de Gary. Passaram mais alguns momentos e Dan já não suportou mais. Ei mano, você está bem? Assim que Dan pronunciou essas palavras, Gary largou a carta e saiu correndo da sala. A carta flutuou no ar até tocar o chão, parando ao lado de Dan. Provavelmente é apenas a namorada dele terminando com ele ou algo assim. Todo mundo engoliu em seco. Eles sabiam que a carta era séria e queriam descobrir o que tinha feito Gary reagir daquela forma, mas, ao mesmo tempo, queriam claramente respeitar Gary. Todos, exceto uma pessoa. Dan foi até o chão e pegou a carta do chão. Não. Monk gritou. Se lembra do que aconteceu da última vez? O que aconteceu da última vez? Eu perguntei duvidosamente. Todos começaram a evitar contato visual comigo. Eu não tinha ideia do que eles estavam falando ou por que estavam agindo assim. Dan balançou a mão no ar, ignorando o aviso de Monk e começou a ler a carta. Então até Dan ficou congelado. Dan era um grande falador, quase tanto quanto Quill, então vê-lo sem palavras, deve ter sido algo importante. Bem, então, o que é? Marta perguntou. Dan então dobrou a carta e colocou-a sobre a mesa.
Não acho que isso seja para nós vermos. Alguém deveria sair e ver se Gary está bem. Esta foi uma visão estranha de se ver. Dan nunca foi solidário com os outros, então qualquer que fosse o conteúdo da carta, tinha que ser algo extremamente sério. Todos nós nos separamos e procuramos possíveis lugares para encontrar Gary. Depois de procurar em lugares comuns na academia, decidi ir para o telhado. Quando abri a porta, pude ver as costas do menino loiro olhando para o horizonte. Caminhei lentamente até Gary, pensando no que dizer. Eu esperava não ser o primeiro a encontrá-lo. Se Gary precisava de conforto, eu definitivamente não era a melhor pessoa para isso. Livia, Marta e até mesmo o peste do Dan poderia ter sido melhor. Quando me aproximei de Gary, ele conseguia ouvir os sons dos passos que se aproximavam dele. Quando ele se virou, pude ver seus olhos vermelhos injetados. Eles estavam ligeiramente ensopados e inchados. Era como se ele tivesse chorado. Aproximei-me e dei um tapinha nas costas de Gary e comecei a olhar para a paisagem da cidade com ele. Se Gary quisesse falar com alguém, eu o deixaria falar primeiro. Não havia necessidade de eu dizer nada. Nós dois ficamos lado a lado, olhando para a paisagem até que Gary finalmente falou: "Você quer saber sobre a carta, não é?" Eu não respondi, mas éramos os únicos no telhado, então é claro que ele sabia que eu podia ouvi-lo. Bem, você também merece saber sobre isso. A carta era sobre Amy e ela está morta. De repente, as imagens do meu primeiro encontro com Amy começaram a girar na minha mente. As coisas estúpidas de que conversamos, como ela costumava me assistir treinar por horas e achar divertido, tudo isso foi como um tapa na minha cara. Não sei qual foi a sensação, mas meu coração ficou um pouco sombrio. Mas isso não é tudo. Gary cerrou o punho com tanta força que as unhas cravaram na própria pele e o sangue começou a escorrer de sua mão. Dizem que ela morreu dentro da Academia Roland. Foi um duelo com algum tipo de nobre. E o que eles fazem para compensar? Eles oferecem dinheiro à minha família como se fosse fazer todos nossos problemas desaparecerem. Gary gritou. Aposto que ele nem foi punido. Afinal, ele só matou uma garota comum de um vilarejo pobre. Juro que matarei a pessoa que fez isto à minha irmã. Qualquer outra pessoa provavelmente teria tentado acalmar Gary, mas não eu. Eu sabia exatamente o que Gary estava sentindo. Esse ódio que ele sentia por essa pessoa que nem conhecia. Foi o mesmo ódio que percebi que sentia agora. O sentimento de tristeza em meu coração também mudou para raiva. Rai, você tem que me ajudar. Gary colocou ambas as mãos em meus ombros. Eu não acho que ele sequer notou que sua mão estava sangrando, porque estava encharcando meu uniforme escolar. Você é realmente um mago, certo? Você pode invocar uma besta e até usar poderes de fogo, eu vi. Mostre os seus poderes na frente dos mestres cavaleiros e consiga uma transferência para a Academia Roland. Você quer encontrar essa pessoa também, certo? Embora eu quisesse ir para a Academia Roland, corria o boato de que era onde o ser divino estava. Eu não me importaria de ajudar Gary no caminho, mas ainda havia muito que fazer aqui. O que estava atrás da porta vermelha? O que havia na tumba dos Cavaleiros Dragão? Os Cavaleiros Dragão eram seres semelhantes a mim. Só então eu ficaria feliz com a mudança para a Academia Roland. Então pensei que se contasse a verdade a Gary, talvez ele fosse capaz de entender. Ele tinha sido bom para mim esse tempo todo e sem ele, provavelmente eu teria morrido outro dia. Se fosse ele, ele poderia guardar um segredo meu. Eu não posso fazer isso, Gary. Meus poderes eles não são normais. Antes que eu pudesse terminar, Gary se afastou de mim. Eu entendo, você não precisa dizer mais nada. Então, um pensamento veio à minha mente. O torneio. No torneio mundial entre reinos, haverá pessoas de todos os diferentes reinos e os da Academia Roland também vão aparecer lá. Talvez possamos encontrar algumas informações lá. Gary começou a afastar-se, virou-se e sorriu para mim. Obrigado, Raimi Dragon System. Capítulo 83 atualizando. Gary começou a se distanciar do grupo e os outros dificilmente o viam a não ser no treinamento.
Quando ele voltava para o quarto todas as noites, ele sempre estava coberto de suor. Às vezes, Rai o via no campo de treinamento, treinando incansavelmente. Os outros haviam incomodado Dan várias vezes sobre o conteúdo da carta de todos os modos para fazer Dan desembuchar os detalhes do que estava dentro e, eventualmente, ele cedeu e contou o conteúdo para o grupo. Agora que todos sabiam que Gary estava passando por um momento difícil, decidiram desistir de incomodá-lo, dando para ele espaço e tempo para descansar e se recuperar. Mas, para ser honesto, todos estavam bastante ocupados. Faltava apenas um mês para o torneio da Academia Avion. Havia muitos prêmios em disputa, mas apenas as 5 primeiras pessoas poderiam participar do torneio mundial entre reinos. Ainda assim, Rai não estava muito preocupado com o torneio. Antes, seu plano original era ficar entre os 10 primeiros, pois queria manter o velho feliz, que deveria ser uma posição alta o suficiente. Mas muitas coisas aconteceram. Rai havia prometido ajudar Gary. Além disso, era mais provável que Gary estivesse treinando para ficar entre os 5 primeiros. Agora, Rai só queria estar lá como apoio para ele, para manter sua palavra. Naquele dia, na sessão de treinamento de Cavaleiro Negro, Circa deu aos 4 uma bela surpresa. Ele trouxe o equipamento dos membros da Puro Sangue. Todas as armas e armaduras colocadas na frente deles eram todas de classe intermediária. Não é tudo o que estava lá, mas todo o resto estava arruinado sem possibilidade de reparo, disse Circa. Onde está a espada que Lance estava usando? Perguntou Rai. Embora a espada em si não tenha sido destruída, é praticamente apenas uma arma de nível básico agora. Por alguma razão, as propriedades mágicas do cristal de besta dentro dela se foram. Gary e Rai, vocês escolhem primeiro. Rai se aproximou e olhou as peças de equipamento, até finalmente decidir pegar uma ombreira. Não havia mais nada lá que realmente o interessasse. Ele achou que seus companheiros se sairiam melhor com os outros. Circa já tinha tirado dinheiro do próprio bolso para que os itens fossem consertados, então suas manoplas e peitoral estavam de volta ao seu melhor estado. Originalmente, Rai queria uma espada melhor, mas Gary já havia escolhido as adagas e elas vieram como um par. As 2 lâminas pegas por Gary eram roxas escuras. Elas eram muito finas e tinham uma cruz percorrendo os 2 lados da lâmina. Monk decidiu levar uma peça de peitoral e um par de botas. Armadura leve para se proteger e mantê-lo ágil em seus pés. Por algum motivo, Killy foi atraído pelo peso da corrente. Mesmo que ele nunca tivesse usado uma arma como aquela antes. Em sua mente, ele conseguia se imaginar usando-o muito bem. Eu sugiro que você tinja sua armadura. O torneio está chegando e é uma chance para você mostrar seus poderes. Você quer se destacar, certo? Se você não quiser mais ser um cavaleiro quando deixar de ser um aluno, então, o torneio será uma boa oportunidade para você ser explorado pelas famílias nobres e agir como seus guardas, Circa explicou. Por causa da armadura de cristal de besta vindo de todos os tipos de bestas diferentes, havia muitas vezes em que os equipamentos não combinavam. Muitos cavaleiros e exércitos escolheram tingir seus equipamentos para representar suas cores. Alguns alunos fizeram isso apenas como uma exibição de moda. Embora Rai não se importasse muito, ele gostou da cor vermelha. Então, seguindo o conselho de Circa, ele decidiu que também tingiria seu equipamento. A sessão de caça deles foi cancelada por uma semana devido ao incidente que aconteceu da última vez. Muitas pessoas perguntaram o que havia acontecido com Lance. Mas ninguém realmente tinha uma resposta concreta. Corria o boato de que ele morreu bravamente em uma missão. Claro, apenas Rai e os outros sabiam a verdade sobre todo o assunto. Circa estava certo. Parecia que ninguém conhecia a facção chamada Puro Sangue. Também era difícil para o grupo sair por aí perguntando sobre isso, com medo de esbarrar em uma escama reversa e chamar a atenção para si próprio. À noite, Rai viajaria para o sopé das montanhas com Noir.
Quando ele a colocou de volta no sistema, as chamas pareceram parar de afetá-la. Ela se curou tão rapidamente quanto seu próprio corpo, o que foi um alívio. O seu primeiro companheiro leal a ele, não humano. Sem a ajuda dela e de Gary naquela época, Rai teria morrido. Ele sabia por causa desse incidente que precisava ficar mais forte, então não precisava contar com a ajuda de outras pessoas. A maneira mais fácil de fazer isso agora era juntar mais cristais. O problema com o torneio que se aproximava era que Rai não tinha permissão para usar suas habilidades. No segundo que ele fizesse, a academia saberia de seus poderes ocultos. Se ele queria vencer este torneio para conseguir uma posição elevada, ele teria que fazer isso usando sua força pura. Todas essas razões o levaram a se esgueirar e caçar. Ao caçar ao redor do sopé, Rai encontrou uma área onde havia golems de gelo. Esta era uma mina de ouro para ele, já que o golem de gelo era fraco ao fogo. Eles também carregavam um atributo elemental, gelo. Depois de derrotar 7 deles, Rai conseguiu absorver 6 pontos de seus atributos de gelo e reuniu 3 cristais por meio do sistema e 4 extraindo dos golems diretamente. Rai ia e vinha para o sopé com frequência para procurar novas bestas mágicas. Ele descobriu que muitas bestas na área tinham o atributo de gelo. Era importante para ele encontrar um novo tipo de besta, pois o sistema iria parar de dar-lhe cristais depois de derrotar a mesma besta repetidamente. Além disso, todos os dias, Rai treinava com o velho e refinava suas habilidades de combate corpo a corpo. Ele treinaria com os cavaleiros faixa preta as técnicas de movimentos com os pés e habilidades de esgrima, então caçaria à noite para coletar cristais e melhorar seu corpo e poderes elementais. Depois de caçar todos os dias nas últimas 3 semanas, Rai se tornou mais forte. Ele também atualmente tinha 10 itens de cristais de besta intermediária. Nada disso era útil para ele, pois eram armas ou itens que ele não precisava nem usaria. Ele os guardou por enquanto, caso encontrasse um cristal de nível avançado no futuro e precisasse de dinheiro para transformá-lo num item. No entanto, ele não foi o único que ficou mais forte durante esse tempo. Nas últimas 3 semanas, a equipe derrotou muitas bestas intermediárias e conseguiram equipamentos mais fortes. Ian tinha machados melhores, Marta tinha arco e flechas melhores, Monk com suas adagas e assim por diante. Seria uma competição difícil. Havia até certos alunos do 3º ano com que Rai precisava se preocupar, como a Rei Jasmine. Era uma pena que Rai ainda não tivesse descoberto a condição para desbloquear mais habilidades. Havia algumas úteis que ele gostaria de usar, mas não havia mais tempo. Finalmente, após a longa espera, chegou a hora do torneio da Academia Avion Mi-Dragon System, capítulo 84 aprovados juntos. Rai acordou às 6 da manhã. Em vez de vestir o uniforme padrão como todos os outros dias, hoje foi diferente. Normalmente, quando dentro da academia, os alunos só podiam usar o uniforme escolar com o equipamento de treinamento. As armas dedicadas ao treinamento eram feitas principalmente de madeira. Dessa forma, eles não se machucariam gravemente durante o treinamento. A única vez que eles tinham permissão para usar seu equipamento de besta era em missões e durante a caça. Rai havia colorido com sucesso todo o seu equipamento atual de vermelho com contorno preto. Sua peça de peitoral do javali raivoso, sua ombreira e suas botas recém-adquiridas, que eram apenas equipamentos padrão e não eram nada de especial quanto as manoplas já estavam vermelhas desde o início, então não havia necessidade de tingi-las. Hoje, todos os participantes do torneio devem usar o melhor equipamento que possuem. Foi permitido usar suas armas reais durante as lutas. O torneio estava ocorrendo na arena esportiva da cidade. Era cerca de 20 minutos a pé da academia. Embora a cidade estivesse cheia principalmente de cavaleiros, isso não impediu que todos participassem das atividades regulares. A cidade tinha uma arena onde costumavam receber eventos esportivos ou jogos de equipe. Este era o lugar onde todos os alunos deveriam se reunir hoje.
Olhando ao redor, nos dormitórios, Rai podia ver que todos pareciam nervosos, a ponto de alguns se ajudarem a colocar suas roupas e equipamentos, pois suas mãos estavam tremendo muito. Mas para Rai, isso realmente não importava tanto. Enquanto os outros ainda estavam se preparando, Rai decidiu sair da sala e resolveu chegar antes que todos. Ele não conseguiu ver a cidade tanto antes por causa de sua agenda lotada. Então ele queria aproveitar esta oportunidade. Enquanto caminhava pela cidade, ele percebeu que a atmosfera estava diferente do normal. A cidade inteira parecia viva e menos tensa. Normalmente, os cavaleiros estavam sempre sérios em guarda. Mas hoje parecia mais um festival. Outra grande diferença eram as pessoas dentro da cidade. Avrion estava lotado principalmente de cavaleiros com alguns mercadores aqui e ali. Hoje, vieram pessoas de todas as cidades diferentes. Uma vez por ano, Avrion abria suas portas para as cidades vizinhas para o torneio. Muitos nobres procurariam cavaleiros talentosos para recrutar para seu próprio exército ou até mesmo usar como guarda. Agora, todos em Avrion queriam se tornar um cavaleiro e lutar na linha de frente contra a Praga das Sombras. Mas devido ao alto prestígio que a Academia Avrion tinha, muitas pessoas enviaram seus filhos e filhas para treinar aqui. Finalmente, após uma boa caminhada e um passeio pelo local, Rai chegou à arena. Lá fora estava lotado de pessoas esperando e com muita energia para entrar. O evento inicial só começaria às 9, então foi impressionante ver tantas pessoas esperando do lado de fora. Felizmente, houve uma entrada separada para os participantes. Do lado de fora da única entrada dos participantes, muitos pais vieram visitar seus filhos e lhes desejaram boa sorte antes de deixá-los voltar para dentro. Enquanto Rai passava pela multidão que esperava na entrada, ele pôde ouvir os comentários que eles fizeram sobre ele. Eles realmente permitiram que um ruivo entrasse na competição. Até o equipamento dele é vermelho. Ele quer amaldiçoar a cidade inteira. Ouvi dizer que a academia permitiu que outros ruivos entrassem na competição também. Oh, como a academia Avrion caiu! Talvez eu devesse ter enviado meu filho para outra academia este ano. Os comentários costumavam incomodar Rai quando ele era mais jovem, mas agora ele estava acostumado. Já faz um tempo que ele não recebe esse tipo de tratamento. Desde sua briga com Sebastião, Rai nunca ouviu uma única palavra de desdém dos outros alunos. Bem, pelo menos não na frente dele. Ele continuou em direção à entrada e depois começou a seguir as plaquinhas indicando onde estava a área de espera dos competidores. As plaquinhas o levaram a uma escada subterrânea, eventualmente a um enorme conjunto de portas duplas. Quando Rai entrou, seus olhos encontraram um enorme salão. O salão era tão grande quanto o refeitório da Academia Avrion. A única diferença era que não havia cadeiras e mesas. O salão já tinha alguns dos concorrentes da competição. No total, haveria cerca de 350 competidores competindo neste torneio. Alguns competidores estavam praticando dentro do corredor ou verificando seus equipamentos. Outros formaram grupos e conversavam casualmente. Era uma mistura de alunos do segundo e terceiro ano e a diferença no equipamento era dramática. Era óbvio que os do terceirão levavam vantagem neste torneio. Todos os anos, até agora, um aluno do terceiro ano tinha saído como vencedor. Era um resultado esperado. Na verdade, o torneio era uma forma de mostrar aos alunos do segundo ano que eles tinham um longo caminho a percorrer para evitar que ficassem preguiçosos. Seus colegas de quarto ainda não haviam chegado e mesmo que Rai avistasse a Rei Jasmine por perto, ele não se incomodou em dizer olá. Ele não diria exatamente que eles eram amigos. Em vez disso, ele decidiu ir para um espaço vazio na sala e praticar a meditação. Após uma hora, a sala estava começando a encher. As portas duplas se abriram e rostos familiares passaram. Ali, Rai está bem ali que ele apontou. O grupo inteiro foi aonde o Rai estava, dando-lhe companhia e começando a falar sobre o torneio que estava por vir.
Como você conseguiu um espaço como este só para você? Kili perguntou. Mesmo que a sala estivesse cheia, por algum motivo, o espaço que Rai escolheu ao chegar nunca se encheu de gente. As pessoas o evitavam como uma praga. Acho que as pessoas estão apenas me evitando, Rai respondeu. Você é como um repelente humano. Devíamos começar a levá-lo conosco a restaurantes. Todos ignoraram o comentário de Quill e de repente tudo ficou quieto. Marta quebrou o silêncio dizendo: ouvi dizer que o primeiro turno será no estilo de combate gladiatorial 1. Sim, geralmente eles dividem as rodadas em dois grupos. Slivia disse balançando a cabeça em concordância. Os alunos do segundo ano vão primeiro e depois os alunos do terceiro ano. Os últimos 10 alunos passam para as fases eliminatórias, que são 1 a 1. São 10 vagas. Isso é ótimo. Todos nós podemos passar juntos. Monk sorriu com entusiasmo. Ao ouvir isso, por algum motivo, uma leve carranca apareceu no rosto de Marta. Mas isso significa que podemos acabar indo um contra o outro depois disso. Podemos lidar com isso quando chegar a hora. Dan respondeu. Queremos provar nossa própria força, certo? Então, é algo que temos que fazer. Não há sentimentos pessoais envolvidos. Eles não podiam argumentar contra isso. Tudo o que precisavam se preocupar era em fazer o melhor. De repente, Slivia colocou a mão no meio de todos. Todos eles olharam para aquilo de forma estranha, imaginando o que ela estava tentando fazer. Então, vamos prometer conseguir os 10 primeiros lugares juntos, Slivia disse. Um por um, eles começaram a colocar as mãos em cima um do outro, todos exceto Rai, que achava que isso era um pouco infantil. Vamos, Rai. Kili disse. Deixa de ser azedo. Relutantemente, Rai colocou sua mão em cima com todos os outros também. Juntos. 1, 2, 3. Viva! Todos eles gritaram. O termo Battle Royale foi primeiramente usado pelos romanos para referir uma forma de combate gladiatorial envolvendo um número de gladiadores, armados ou não, até que somente um se mantinha de pé ou vivo. Esses combates tendiam a ser particularmente brutais, mesmo para os romanos. Dragon System, capítulo 85. Regras. Enquanto Rai e os outros esperavam no corredor por mais instruções, um grupo de cavaleiros de alto nível entrou na sala. Cada um deles segurava um saco bastante grande que estava cheio com alguma coisa desconhecida. Eles então começaram a circular pela sala, distribuindo pulseiras dos sacos para cada um dos competidores. Não se falou muito sobre as pulseiras. Eles apenas foram informados de que precisavam usá-los se quisessem participar. A pulseira era transparente como vidro e um pouco maior que o punho de um adulto. Semelhante às manoplas de Rai, quando elas foram colocadas em volta dos pulsos, elas encolhem para um ajuste perfeito. Depois de esperar um pouco mais, um mestre cavaleiro entrou pela porta. Era a mestre cavaleira, Rose. Rose era a líder dos cavaleiros faixa verde e ela carregava uma faixa especial ao redor dela com orgulho enquanto caminhava por entre a multidão de pessoas até a outra extremidade do corredor. Quando parecia que ela estava pronta para falar, toda a sala ficou em silêncio. Bom dia a todos. Estou aqui para lhes contar tudo sobre as regras deste torneio. A ordem do primeiro dia será que os alunos do terceiro ano classificados entre primeiro ao quinto, por favor, se apresentem. 5 alunos que Rai nunca tinha visto antes foram até onde Rose estava. Olhando para os alunos do terceiro ano, ele se lembrou de Harry. Quando os dois lutaram, ele mostrou um número em seu comunicador, e ele era apenas classificado em 50 lugar. Esses alunos ao lado de Rose estavam acima dele e eram considerados os mais fortes da academia. Em seguida, os classificados em primeiro ao quinto dos alunos do segundo ano, por favor, se apresentem. Gary, Sylvia e Monkdan foram todos para a frente para se alinhar. Não houve muitas mudanças no sistema de classificação do primeiro para o segundo ano. Dan e Monk sempre haviam subido lentamente na hierarquia e finalmente alcançaram os primeiros lugares. Quando os seus companheiros de quarto ocuparam as 5 primeiras posições, eles concordaram em não lutar entre si. Afinal, eles eram uma equipe.
Todos haviam se tornado bons amigos e pensavam que não adiantava trocar de lugar. Agora, era diferente. Todos queriam mostrar ao público de fora as habilidades que aprenderam. Os 10 alunos agora chamados não vão participar do primeiro turno e vão direto para a fase eliminatória. Os alunos começaram a ficar barulhentos. Que diabos? Killy protestou. Não acabamos de fazer um pacto. E já conseguimos passar. Rose decidiu ignorar os alunos reclamando e continuou falando. Você deve estar se perguntando para que servem os dispositivos em seu pulso neste momento. Todos deverão ver alguns números fixos neles. Quando Rai olhou para seu pulso, os caracteres sem HP de cor verde podiam ser vistos escrito na pulseira. A primeira rodada da competição será um combate gladiatorial. Os alunos do segundo ano participarão primeiro. Os 5 alunos no topo da classificação seguirão para a fase eliminatória diretamente. Ela então ergueu uma das pulseiras no ar. Este é o seu bilhete premiado. No combate gladiatorial, você só terá permissão para usar o equipamento de treinamento regular de madeira. Para cada golpe que você der, este número irá diminuir. Quando o número chegar a 0, você será eliminado do torneio. Rose olhou para os alunos antes de apontar para Marta. Marta, você pode se juntar a mim. Ela disse. Marta correu rapidamente para o lado de Rose. Ela então entregou a Marta um arco de madeira com uma flecha de madeira de ponta arredondada. Rose então começou a olhar para os alunos do segundo ano que estavam alinhados e apontou para Ian. Grandalhão, parece que você aguenta um pouco de dor. Quero que fique na frente de Marta e a deixe atirar em você. Fazendo o que lhe foi pedido, ela preparou o arco e escolheu apontar a flecha para o abdômen de Ian. Quando a flecha saiu do arco, ela acertou e ricocheteou no corpo de Ian. Como você pôde ver, o aluno não sofreu nenhum dano, mas se olharmos para sua pulseira, agora diz 90 HP. Queremos que os alunos mostrem suas habilidades na primeira rodada, não sua riqueza ou sorte. Isso colocará todos vocês num nível semelhante. A primeira rodada é toda sobre habilidade. Agora, Marta, você poderia, por favor, dar um disparo usando Ki. Marta novamente deu um tiro em Ian, desta vez infundindo Ki em seu arco e flecha. Agora, sua pulseira está exibindo o número 70. Quanto mais forte o ataque, mais HP é reduzido. Se Ian tivesse bloqueado usando Ki, isso impediria que isto acontecesse e apenas causaria os 10 pontos normais de dano. Isso é tudo que vocês precisam saber para a primeira rodada. Os alunos foram então convidados a colocar seus equipamentos em uma sala de armazenamento e, em seguida, se encontrarem de volta no corredor. Isso incluiu Rai, que foi convidado a remover suas manoplas. Devido às pontas dos dedos afiados, Rai só teve permissão para pegar a armadura que estava usando. Olhando ao redor dentro da sala de armazenamento, ele pôde ver uma parede lotada com equipamentos de madeira e todos os tipos de armas. Machados, bastões, arcos, tudo. Rai foi até lá e decidiu pegar uma espada curta normal. Era a arma com a qual ele estava mais familiarizado, pois era do mesmo tamanho que a que seu pai tinha lhe dado. Os 10 alunos selecionados foram levados para outro lugar, pois não havia necessidade deles estarem lá. Do corredor, eles foram escoltados por um enorme túnel. O túnel durou cerca de 5 minutos e, no final dele, eles puderam ver uma luz brilhante. Assim que eles foram para a luz brilhante, eles foram recebidos com aplausos estrondosos. Parecia que todo o chão estava tremendo. A arena inteira estava lotada de pessoas e nenhum assento foi deixado vazio. A arena também tinha uma área VIP especial onde os 6 anciões e os mestres cavaleiros também se sentavam. Logo abaixo deles estavam 2 mestres cavaleiros segurando um microfone de cristal. Bem-vindos, senhoras e senhores. Vamos agora começar a rodada de abertura do torneio da Academia Avrion. Conforme o homem falava no cristal, ele foi ampliado para que toda a plateia pudesse ouvi-lo. Os alunos foram convidados a se espalhar por toda a arena. Havia cerca de 150 competidores no total espalhados pela arena.
Quando Rai entrou em seu espaço aberto, ele não pôde deixar de afastar a sensação de que os outros jogadores estavam olhando para ele. Ele podia sentir seus olhos penetrando em seu crânio. O que eles estão fazendo? A primeira rodada será um torneio no estilo batalha gladiatorial. Os últimos 5 alunos restantes passarão para a próxima rodada. Uma tela de holograma apareceu de repente acima da arena de luta. Como você pode ver aqui, o público pode ver o HP de cada competidor. Assim que o contador de HP de um competidor chegar a 0, eles serão eliminados. Agora vamos nos preparar para começar. Todo o público começou a contar juntos. 3, 2, 1.